Então agora deixa eu virar o disco aqui, né? Então agora vamos falar de direito material do trabalho, tá? Então olha só. Então o que eu quero ressaltar aqui, né? Coisinhas com vocês. Então olha só, pessoal. Tem algumas situações que sempre foram clássicas de prova e que tiveram mudanças aí envolvendo, num primeiro momento, vamos falar de mudanças que nós tivemos envolvendo o empregado, né? Novidade, umas coisas novas aí. Depois a gente vai falar de empregador e depois vai falar de umas coisas que envolvem os dois, vamos dizer assim, tá? Então, olha só, o que eu queria lembrar com vocês? Nós temos hoje, né, a figura do chamado empregado, né? Um pessoal aí na doutrina, na prática, está chamando do tal do empregado. A característica dele, do empregado, historicamente falando, e isso é o que justifica o princípio da proteção, era a hipossuficiência. Só que veio para nós a figura do empregado, conhecido como o quê? Hipersuficiente. Ainda que tenha quem na doutrina critique essa denominação, o fato é que ela apareceu, vamos dizer assim, não com esse nome, mas apareceu na lei. Então, o que acontece aqui? Nesse caso, eu tenho que ter dois requisitos. Para eu poder fazer isso no contrato de trabalho desse empregado, eu tenho que ter lá diploma de nível superior, tá? Diploma de nível superior. Então, esse cara, no momento em que eu estou fazendo isso no contrato, ele tem que ter diploma de nível superior e tem que ter salário, ó, salário igual ou superior a 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social. Então, a 2 vezes o teto da Previdência, tá? Então, salário mensal igual ou superior a 2 vezes o teto da Previdência. Qual é a grande característica desse cara, pessoal? A grande característica é que eu poderei, eu, empregador, estipular com ele condições que vão valer acima da lei e da negociação, o quê? Coletiva. Tá? Então, lembre isso, tem grande chance de cair na tua prova. Se nós estamos falando aqui do cara que tem diploma de nível superior e que ganha igual ou superior a 2 vezes o teto de salário, então tem que ter os dois requisitos, não é um ou outro. Eu posso estabelecer condições que ficarão acima da lei e da negociação, o quê? Coletiva. Então, lembrem, esse é o conhecido trabalhador, o quê? Hipersuficiente aí na prática, tá? Muito bem. Agora, qual é a outra coisa que já apareceu, mas nada impede que apareça de novo, até com outro enfoque de pergunta. Mas vamos lá, ó. Uma nova possibilidade. Gente, o que é o normal, tá? O que é o normal o empregado fazer quando ele não está, vamos dizer assim, satisfeito, quando ele se sente lesado pelo empregador? O normal é que ele procure a justiça do trabalho. Mas o que nós temos? Nós temos agora a possibilidade de estabelecer a chamada cláusula compromissória de arbitragem. Tá? Então, a cláusula compromissória de arbitragem. Qual é o requisito para estabelecer a cláusula compromissória de arbitragem num contrato? Que o trabalhador só tem uma renda, uma remuneração superior a 2 vezes o teto, tá? Então, remuneração superior a 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social. Aí, por iniciativa do trabalhador ou por mútuo acordo com o empregador, é possível fazer a cláusula compromissória de arbitragem. Aí, o que vai acontecer aqui? Presta atenção. Esse cara, né, ele vai procurar um procedimento de arbitragem. Por exemplo, uma câmara onde se realize a arbitragem.
que normalmente a própria cláusula já diz, né? Cláusula cheia, enfim, ela já vai dizer. Agora veja, se aqui está a pergunta que pode aparecer para você na prova, porque isso aqui já caiu. Vocês concordam comigo que caiu na última prova? Professora, não sei, mas estou confiando em você, caiu, tá? Então o que acontece? Aqui o que eu quero te lembrar é, caso seja ajuizado uma reclamatória trabalhista na Justiça do Trabalho, como é que a coisa funciona? Tá? Então, ó, ao invés de procurar o procedimento de arbitragem, eu ajuizei uma reclamatória trabalhista, uma petição inicial na Justiça do Trabalho. Tá? Liquidei, indiquei valores na minha petição inicial, tá tudo lindo. Perfeito? O que vocês têm que lembrar aqui? É o réu que na contestação, né? É o réu que na contestação tem que fazer uma preliminar, né? Uma preliminar arguindo a existência do compromisso arbitral. Ficou claro isso para vocês? Então, alegando, é o réu que na contestação tem que alegar a existência, né, dessa cláusula aí para arbitragem. Se o réu não fizer isso, tá? Se ele não fizer isso, a Justiça do Trabalho torna-se o quê, pessoal? Competente. Então, o juiz não pode reconhecer de ofício. Ele tem que aguardar que a parte interessada, que é o réu, indique. Se o réu nada falar, a Justiça do Trabalho pode processar e julgar daí aquela ação? Sim. Perfeito? Né? Se o réu alegar e existir mesmo a cláusula, então a consequência vai ser a extinção sem resolução do mérito. Perfeito? O juiz extingue. Se o réu nada falar, a Justiça do Trabalho torna-se o quê? A competente para processar. Essa perguntinha pode vir? Sim, essa pode. O casinho. Eles gostaram desse assunto, tá? Então, essas eram duas grandes características que a gente tem agora na lei que se remetem ao empregado. Mais especificamente a ele. Agora, situações que eu quero lembrar com vocês de mudança, que dizem mais respeito, estão mais ligadas ao empregador. Tá? Situações que a gente tem que tomar cuidado aqui. Então, olha só, pessoal, terceirização. Então, ó, terceirização, nós estamos lá agora especificamente na Lei 6.019 de 74. E presta atenção no que eu vou dizer. Tem alguns aspectos da súmula 331 do TST que a gente tem que tomar cuidado também. Só que eu estou colocando essa súmula bem entre aspas aqui no quadro, porque não dá para você fazer a leitura só dela mais. Você tem que primeiro ler, especialmente, os artigos 4º e 5º, eu recomendo, dessa lei, para depois você poder dar uma lida lá, no inciso 4, no inciso 5, no inciso 6 da súmula. Então, cuidado, tá? Presta atenção. Posso terceirizar quais atividades de uma empresa, pessoal? Todas. Tá? Então, é possível terceirizar todas as atividades de uma empresa. Inclusive as atividades fim, sim. Não importa mais se é meio, se é fim. Posso terceirizar tudo, tá? Agora, tem uma coisa bem importante. Quando eu estou falando em terceirização, eu estou falando de uma relação tripartite, mas o empregado existe com carteira assinada, porque eu estou chamando ele de empregado. Então, ó, preste atenção. Olha lá. Eu tenho o tomador, que é alguém que está precisando de um serviço, e que, na regra geral, ele contrataria um empregado, mas ele quer terceirizar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai encontrar uma empresa prestadora de serviços, certo?
E é essa empresa prestadora de serviços que vai fazer o quê, pessoal? É essa empresa prestadora de serviços, tá? Que vai assinar a carteira de trabalho de o quê? Empregado. Só que, ó, esse empregado ele vai trabalhar para quem diretamente? Para o tomador. Então, olha só, presta atenção. Terceirizar, alguém tem carteira assinada, tá? É diferente se aparecer na prova para vocês dessa palavra aqui, ó. Pejotização. A gente está vendo muito isso na prática. Eu não me surpreenderia se a FGV viesse com essa palavra pejotização. Pejotização não tem nada a ver com Peugeot. De Fordismo, Toyotismo, Ford, não tem nada a ver com Peugeot, tá? Pejotização é uma alusão a uma gíria que a gente tem na Justiça do Trabalho no seguinte sentido. Quer trabalhar para mim? Abre uma pessoa jurídica, abre uma PJ e me dá nota fiscal. Então, pejotização vem dessa gíria, o quê? PJ, constitui uma pessoa jurídica. Gente, isso é fato. A CLT está dizendo hoje em dia que se eu te contratar como autônomo e todos os requisitos formais da contratação forem preenchidos, você é autônomo. Então, ó, eu posso contratar alguém como pessoa física ou jurídica como autônomo. Mas se estiverem presentes os requisitos da relação de emprego, pessoalidade, subordinação, onerosidade, não eventualidade, tá? O que acontece com esse contrato, gente? Não vale primazia da realidade sobre a forma. Então, essa história de dizer assim, eu terceirizei, cuidado. Porque na terceirização, alguém tem carteira de trabalho, o quê? Assinada. Aí, veja. Terceirização lícita. Terceirização lícita. E uma coisa bem importante. Quando esse tomador contrata a empresa prestadora de serviços, ó, aqui tem um contrato escrito, e nesse contrato escrito tem as atividades especificadas. Estou contratando a prestadora de serviços para que sejam feitas estas atividades. Ficou claro isso para vocês? Tá? Muito bem. O que vai acontecer? Esses trabalhadores só podem realizar as atividades específicas previstas neste contrato. Tá? Muito bem. Esses trabalhadores aqui, eles têm que obrigatoriamente ganhar o mesmo salário das pessoas que fazem as mesmas coisas deles no tomador? Não, só se isso ficar previsto no contrato. Mas eles podem, se o tomador tiver refeitórios, instalações sanitárias, transporte, eles podem usufruir desses benefícios, dessa infraestrutura do tomador? Sim. Quem que vai dar o treinamento para eles a respeito de normas de segurança, higiene e saúde do trabalho? Quem é o empregador? Porque as ordens, a subordinação e a pessoalidade têm que continuar unicamente com quem? Com o empregador deles. Porque para o tomador o que importa é o serviço e não quem está indo lá fazer. Então a empresa prestadora de serviço pode mandar cada dia alguém? Sim. Porque o que importa para o tomador é o serviço. Beleza? Então vejam. Se a terceirização for lícita dessa forma, a responsabilidade do tomador é subsidiária. Subsidiária. E a prova vai te dizer mais. Presta atenção. Ela vai te dizer que eu tenho um vigilante que trabalhou, tá? Que trabalhou lá numa determinada empresa por 18 meses. Ó. E daí, dentro desses 18 meses, cada pedaço do contrato, ele trabalhou serviços que beneficiaram aqui tomadores diferentes. A terceirização é lícita, perfeito? Esse tomador 1 responde por todo o período ou só pelo período que se beneficiou? Só pelo período que se beneficiou. Ficou claro isso para vocês? Tá? Muito bem. Agora presta atenção.
que essa máxima você tem que botar na tua cabeça para tudo. Se a terceirização for ilícita, fugiu das atividades, teve pessoalidade, teve subordinação com o tomador. Entendeu isso? Pessoal, ato ilícito. Vocês aprenderam isso lá no direito civil. Ato ilícito gera que tipo de responsabilidade entre os atores do ato ilícito? Responsabilidade o quê? Solidária. Então, ó, terceirização ilícita. O vínculo de emprego vai se formar com o tomador. E já que a empresa prestadora de serviço participou de um ato ilícito, ela vai responder de forma o quê? Solidária. Agora, você tem que tomar cuidado, porque se o tomador é a administração pública, gente, administração pública, eu tenho que fazer o quê para poder ser um servidor público? Concurso. A administração pública terceirizou, e é uma terceirização ilícita. O juiz vai poder reconhecer o vínculo diretamente com o tomador, administração? Não. Não pode. Porque não tem o concurso o quê? Público. Cuidado com isso, tá? Muito bem. Então, de terceirização aqui tá lindo para vocês. Agora, o que vocês têm que tomar cuidado? Nessa mesma lei, ó, nessa mesma lei aqui, nós temos uma terceirização antiga, que sempre foi prevista nessa lei, que continua valendo, que é a contratação do trabalhador, o quê? Temporário. Que é um contrato por prazo, o quê? Determinado. Tá? Um contrato por prazo determinado. Aliás, qual prazo? 180 dias, que podem ser prorrogados por mais 90 dias. Tá? Que mais? Que é um exemplo bem característico isso aqui, ó. Substituição de pessoal permanente, né? E demanda complementar de serviços. Então, veja só, posso contratar nessa modalidade para substituição de pessoal permanente e demanda complementar de serviço. Ó, temos mulheres grávidas na empresa. Elas vão ou não vão ter licença maternidade? Sim. Quem que eu posso contratar para substituí-las nesse período de licença maternidade? Que modalidade que eu posso contratar? Temporário. É uma terceirização? Sim. Porque eu tenho o tomador, uma empresa fornecedora de mão de obra e esse trabalhador, o quê? Temporário. Qual o prazo desse contrato? 180 mais 90 dias. Pode acontecer. Beleza. Senhores, é uma terceirização. Sendo lícita, preenchidas as regras legais, o tomador responde também de forma o quê? Subsidiária. Mas aqui tem um gap, que já era previsto na lei e continua. Caso se verifique que o empregador, que é a empresa fornecedora de mão de obras, está insolvente, a responsabilidade do tomador automaticamente passa a ser o quê? Solidária. Tá? Então, cuidado com isso no trabalho temporário. Demanda complementar de serviços. Indústria de chocolate nas vésperas da Páscoa. Comércio na época do Natal. Perfeito? Tá? Muito bem. Eu acho mais fácil cair isso aqui do que cair isso aqui na prova de vocês. Essa história da terceirização tradicional, porque essa aqui não tem prazo determinado. Essa aqui pode ser por um prazo indeterminado, enquanto eu precisar dos serviços. Agora, essa aqui é por prazo que determinado. Muito bem. Senhores, agora, o que mais que nós temos que é bem ligado ao empregador e que pode aparecer para vocês, tá? Sucessão de empregadores. Sucessão de empregadores. Ó. Então, aqui é uma coisa que eles tinham uma certa dificuldade para cobrar em prova, porque isso aqui sempre teve, né, umas discussões em doutrina e jurisprudência. Agora eles não têm dificuldade de cobrar na prova de vocês. Vamos imaginar o seguinte, presta atenção.
temos a empresa A que foi comprada pela empresa B. O Joãozinho trabalhava para a empresa A e com essa operação continuou trabalhando para a empresa o quê? B. Tá? A prova pode te perguntar o seguinte. Primeiro, nós temos a figura então aqui, a empresa A é a sucedida e a empresa B é o sucessor. Perfeito? Senhores, a partir da compra, o Joãozinho passou a trabalhar para B. Mesmo que ele não tivesse trabalhado com a compra das empresas, extinguir o contrato de trabalho dele. Importa alguma coisa? Não, porque a CLT diz que qualquer mudança na estrutura jurídica ou na propriedade da empresa não afeta os contratos de trabalho nem os direitos o quê? Adquiridos. Tá? Quem é o integralmente responsável neste caso do quadro? Ou seja, passado, presente e futuro. Quem é o integralmente responsável é o sucessor. Ô, Pavelski, então você está dizendo que o sucessor responde, inclusive pelo período anterior, que ele não se beneficiou da prestação de serviços? Sim. Vai comprar uma empresa, conheça o passado. Perfeito? Conheça o passado. Agora, então a responsabilidade do sucessor é integral. Ele responde por tudo, tá? Então a responsabilidade dele é integral. Passado, presente e futuro. Agora, se ficar comprovado que essa história da compra de uma empresa pela outra foi uma fraude, né? Para tentar salvar patrimônio, por exemplo, da empresa sucedida, foi uma simulação. O que a gente tem nisso? Fraude e simulação, eu tenho sinônimo de um ato que é ilícito. Quando eu tenho ato ilícito, qual é o tipo de responsabilidade dos atores? Solidária. Fechou? Tranquilo? Tá? Então, cuidado com relação a isso. Outra coisa importante. Tenho a sociedade empresária X limitada. Vamos colocar assim, tá? E essa sociedade tem os sócios A, B e C. Vamos lá. Olha só. O que eu quero agora? Só que você lembre que isso aqui também, deixa eu citar o artigo para você, só para ficar bem claro. Artigo 10, azão aqui. Artigo 10, azão da CLT. Senhores, os sócios, num primeiro momento, quem é o responsável pelos débitos trabalhistas é a pessoa jurídica, perfeito? Mas eu posso querer responsabilizar os sócios? Sim. Do que eu vou precisar para poder responsabilizar sócio? Do incidente de desconsideração da personalidade, o quê? Jurídica. Olha, para fazer a desconsideração, então, eu preciso, né, fazer o procedimento correto e a CLT manda aplicar o procedimento do CPC. Então, veja, se eu estou falando de reconhecer isso já na fase de conhecimento, eu incluo esses sócios na petição inicial, né? Incluo esses sócios na petição inicial. Agora, se eu estou falando na fase de execução, daí eu tenho que ter todo um procedimento em apartado, intimá-los para se manifestar em 15 dias, todo um procedimento de defesa. Beleza? Na fase de conhecimento, presta atenção. Na fase de conhecimento, eu vou ter que esperar a sentença final para poder fazer o recurso que é ordinário. Porque se o juiz decidir isso no curso do processo de conhecimento, será uma decisão o quê? Interlocutória. Tá? Agora, se essa decisão do juiz for na execução, aí direto, sem garantia do juízo, decisão do juiz na execução, já cabe agravo de petição. Tá? Tudo bem. Agora presta atenção. Esse sócio, ele se retirou da sociedade faz algum tempo. Tá? Por quanto tempo ele continua sendo responsável por aqueles contratos de trabalho, pessoal?
2 anos da averbação. Certo? 2 anos da averbação. Ele continua sendo responsável. Se eu quiser incluído já passados os 2 anos, já era. Só que eu sempre dou preferência primeiro para cobrar da pessoa jurídica, dos sócios que ainda existem lá, e daí se realmente não tem como, aí eu penso nos retirantes. Tá? Se essa retirada da sociedade foi um procedimento normal, comum, lícito, ok. Agora, gente, então vocês estão vendo que eu tenho uma preferência para cobrar. Tá? Agora, se eu provar que essa retirada da sociedade foi um ato ilícito, aí a responsabilidade já automaticamente é o quê, pessoal? Ato ilícito solidário. Beleza? Tá? Então, cuidem com isso aqui. Agora, outras coisas que podem aparecer na prova para vocês aí, que são coisas da reforma, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Senhores, o que é o teletrabalho? Teletrabalho. Então, vamos lembrar disso, né? O teletrabalho, gente, certo? É aquela prestação de serviço que preponderantemente acontece fora das dependências do empregador. Então, ó, presta atenção com as palavras preponderantemente fora. Não é unicamente nem exclusivamente. Então, o que acontece? Quem é teletrabalhador, trabalhador à distância, ele pode ter que comparecer na sede da empresa para realizar atividades e serviços específicos? Sim. O que o legislador diz que é preponderantemente fora. Outra coisa importante. Eu trabalhava presencialmente. Eu posso mudar meu regime para teletrabalho? Sim. Só fazer um ajuste no contrato. Perfeito? Agora, uma coisa assim, né, surreal que a reforma veio trazendo. As despesas dessa prestação de serviços fora do ambiente de trabalho, que eu posso ter despesa com internet, com luz, com equipamentos, né? O notebook, meu celular. Quem que paga? Depende do que as partes estabelecerem no contrato. Tá? Depende do que ficar estabelecido no contrato de trabalho. Então, cuidado com isso. E outra coisa, o que a prova, né, vai cobrar de vocês em termos de jornada desse teletrabalhador? Então, olha só. O que o legislador disse? O legislador disse que o teletrabalhador está inserido agora no artigo 62 da CLT. Ele é o inciso 3 desse artigo. Qual é a grande característica do artigo 62, pessoal? Esse trabalhador, tá, não terá direito a nenhum tipo de hora extra. Então, a jornada de trabalho dele não é controlada. Eu presumo que pelo fato dele estar fora, preponderantemente fora, o empregador não tem controle da jornada dele. Então, ele não tem cartão ponto, pessoal, ele não tem espelho ponto, nada disso. Ele tem direito, ele se submete às regras, às limitações da jornada, 8 horas por dia, 44 semanais. Se trabalhar mais do que 6 horas por dia, 1 hora de intervalo. Intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra. Adicional noturno, horário noturno, nada. Tá? Nada. Por quê? Porque para quem está inserido nesse artigo, significa que não se aplicam as regras do capítulo duração da jornada, que vai da CLT do artigo 57 ao 75. E dentro de toda essa gama de artigos aqui, tem hora extra, tem intervalo intra-jornada, intervalo interjornada, adicional noturno, jornada, não tem nada. Esse cara não tem direito a nada disso. Ficou claro isso para vocês? Tá? Então, cuidado aqui, tá? Que mais ainda que eu quero que vocês também lembrem quando a gente fala aí de características especiais de trabalhador, né? Olha, pessoal, a coisa tá polêmica, mas eu não posso dizer para vocês que eles não venham cobrando de vocês aquela situação do trabalhador, o que? Intermitente. Tá? Trabalhador intermitente, certo? O que a gente tem que lembrar do trabalhador intermitente? Eles vão cobrar coisas bem basiconas de vocês, até por causa de uma
instrução que saiu aí do Ministério do Trabalho e Emprego, enfim. Só que lembrem, o que vale para a prova de vocês é o texto da reforma puro e simples, né? Então, o que eu acho que eles podem cobrar de vocês aqui, pessoal? Quando a gente fala de trabalhador intermitente, esse cara tem carteira assinada? Sim. Ele não só tem carteira assinada, então ele tem vínculo de emprego, como o contrato de trabalho com ele deve ser por escrito. Tá? Então lembre disso. Se eu estou contratando alguém como intermitente, o contrato tem que ser por escrito. E o que é o trabalho intermitente, pessoal? Então, é aquele trabalho que não é contínuo. Eu tenho pessoalidade, tenho subordinação, tenho onerosidade, mas eu não tenho continuidade. Tá? Por quê? Porque esse cara alterna períodos de prestação de serviços, né? Assim que a lei fala, períodos de prestação de serviços, tá? Com períodos de inatividade. Podem ser dias, podem ser horas, podem ser meses, né? Períodos que ele trabalha para mim e daí inatividade. Ficou claro isso para vocês? Agora, situações interessantes desse cara que pode aparecer para vocês. Bom, se ele vai alternar períodos de prestação de serviços e períodos sem prestação de serviço, ele tem que ser convocado para trabalhar. Concorda comigo? Então, o empregador tem que convocá-lo para trabalhar, tá? Então, convoca, o empregador vai convocar para trabalhar por qualquer meio eficaz. Qualquer meio eficaz, certo? E aí, gente, tem que ser essa comunicação aqui, essa convocação, com pelo menos 3 dias de antecedência do que o empregador precisa. E esse trabalhador, ele tem que dar uma resposta, né? Recebeu a convocação, ele tem 1 dia útil lá para responder o empregador, certo? Se ele não responder, então, o silêncio, tá? O silêncio aqui é presumido como o quê, gente? Como recusa. Como recusa. Então, o empregador tem que me convocar com pelo menos 3 dias de antecedência. Eu tenho 1 dia útil aqui para responder. E se eu não responder nada, entende-se que eu o quê? Recusei. Tá? Senhores, tenho registro em carteira. O que eu tenho direito a receber por esse período que eu trabalhei? Dias, horas ou mês? Salário, né? Repouso semanal remunerado, férias com o terço, 13º, FGTS. Então veja que interessante. Cada vez que eu trabalho, ó que interessante isso aqui que eu vou falar para vocês. Cada vez que eu trabalho, eu tenho que receber o proporcional de férias. E daí, a cada 12 meses de tempo de vínculo, eu adquiro o direito a férias. Só que quando eu for tirar férias, o que eu vou receber? Nada, porque eu já recebi antes. Então vejam que surreal, tá? Eu recebo as férias a cada período que eu prestar serviços. E daí, quando eu adquiri o direito de tirar férias, 12 meses, terei 30 dias de férias, não poderei ser convocado por esse mesmo empregador para trabalhar. O que ele vai ter que me pagar? Nada, porque eu já recebi em cada vez que eu prestei o quê? Serviços. Entendem? Que eu já vou recebendo a cada prestação de serviço. Certo? Então, cuidem com este detalhe, porque a prova pode vir colocando alguma questãozinha dessa para você e você, eu sei, eu tô falando isso aqui, alguns de vocês estão assim, né? Então eu vou receber sem usufruir as férias, porque eu recebo proporcional sempre, daí, o que eu prestei serviço, e depois eu vou gozar sem receber. Porque na verdade eu já recebi quando? Antes. Tá? Muito bem. Aliás, falando em férias, vou falar de férias agora numa situação normal. Então, quando a gente fala em férias, não estou preocupada mais agora com as férias do querido intermitente. E vai vir um garçom aqui de intermitente para vocês, já estou avisando. Tá? E garçom ainda vai vir, sabe o que vai vir para vocês, além dele ser garçom intermitente? Ou vai vir um garçom intermitente, ou vai vir um garçom para vocês falando de gorjeta.
Tá? Então daí o que você tem que tomar cuidado? Já se aprume aqui, né? Quando a gente fala de gorjeta, lembre o seguinte, você tá lá no restaurante tirando do teu bolso a gorjeta, tá? Então, gorjeta, eu não posso dizer que é salário, porque não é do bolso do empregador que está saindo do bolso do cliente, de um terceiro. Então, a gorjeta não integra o salário, não possui natureza salarial. A gorjeta integra a remuneração. Remuneração. Perfeito? Porque ela não sai do bolso do empregador, ela sai do bolso do cliente, do terceiro. Gente, o que é gorjeta? É só aquele 10% que vem na nota de serviço ou aquele valor que você oferece espontaneamente também é gorjeta? Tudo! Tudo é gorjeta. O da nota de serviço, que aliás é facultativo o pagamento, e também aquele que eu ofereço espontaneamente. Beleza? Tá? Muito bem. O que acontece aqui, senhores? Gorjeta vai integrar o cálculo, vai entrar na base de cálculo de alguns direitos trabalhistas. São os chamados encargos trabalhistas. Certo? E gorjeta não integra a base de cálculo de outros direitos, porque a lei daí se refere a salário. Eles amam isso. Tá? Então, no que a gorjeta integra a base de cálculo, pessoal? Integra a base de cálculo de 13º, de férias com o terço e de FGTS. Então, quando o empregador vai pagar 13º, ele tem que considerar a remuneração do empregado. Parcelas de natureza salarial mais as gorjetas. Quando o empregador vai pagar férias, ele tem que considerar a remuneração, parcelas de natureza salarial mais as gorjetas. E o FGTS é a mesmíssima coisa. Agora, as gorjetas não integram o valor, o cálculo do quê? Aí é entendimento do TST baseado na letra de lei. Não integra o cálculo de horas extras, de adicional noturno, tá? Do aviso prévio e do repouso semanal, o quê? Remunerado. Não integra a base de cálculo desses direitos. Então, cuidado com essa história das gorjetas, porque eles podem vir querendo cobrar isso de vocês. Agora, gente, quem que paga prêmio para o trabalhador? Quando paga, quem que paga? O empregador, certo? Então, olha só, prêmio, sonho das empresas realizado aqui. Mas é um cavalo de Troia isso aqui. O empregador tem que saber como usar. Porque é só ele colocar o pagamento prêmio na folha de salário lá que está resolvida a questão dele? Não. Então, prêmio. Quem paga é o empregador. E daí, esse prêmio não tem natureza salarial. Não tem natureza salarial. Certo? Ou seja, se apesar de ser pago pelo empregador, não tem natureza salarial, não vai fazer parte da base de cálculo de nenhum outro direito que trabalhista. Certo? Só que basta o empregador chamar de prêmio que está resolvida a vida dele? Não. Porque tem que ter um pagamento de um prêmio por um desempenho superior ao ordinariamente o que? Esperado. Isso que tem que tomar cuidado. E quantas vezes o empregador pode pagar prêmio para o empregado durante o ano? Quantas ele quiser. Para a prova de vocês é quantas ele quiser. Ou seja, quiser entre aspas. Quantas vezes o empregado teve um desempenho superior ao ordinariamente o que? Esperado. Tá? Então cuidado com isso. Porque a prova pode tentar te confundir aqui entre gorjeta e prêmio. Se o prêmio está sendo pago nos moldes da lei, ele não vai integrar a base de cálculo de nenhum outro direito trabalhista nunca. Certo? Tá. Agora, como eu falei, vai vir o garçom intermitente, recebendo gorjeta. A regra não muda aqui.
Mas pode ser que eles cobrem de vocês, que é uma coisa que saiu na mídia pra caceta, é história de férias. Tá? História de férias. Então vamos lembrar um pouquinho coisas relativas aqui a férias. Tá? Então, você tem que também tomar cuidado aqui, viu, pessoal? Porque a prova, vendo tudo que está sendo divulgado pela mídia, ela pode querer fazer pegadinha com você. Tá? Então, olha lá. Férias. Então, veja. Gente, quanto tempo que o trabalhador tem que trabalhar para adquirir o direito a férias? 12 meses, né? E a concessão, tirar férias nos 12 meses subsequentes. Dentro, né, desses 12 meses subsequentes. Muito bem. A cada 12 meses de trabalho, o empregado adquire o direito a quantos dias de férias? 30. 30 dias úteis ou corridos? Corridos. Tá? Agora, a quantidade de faltas injustificadas pode reduzir o número de dias de férias? Sim. Dependendo de quantas faltas eu tiver, pode diminuir. Né? Para 24, para 18, para 12. E se eu tiver, isso é importante, mais do que 32 faltas injustificadas, então fechei a 33ª falta injustificada dentro do meu período aquisitivo. Zero a contagem, perdi o que eu já tinha adquirido direito e começa um novo quê? Período. Tá? Faltas injustificadas. Faltas justificadas não interferem no direito a férias, certo? Agora, coisas importantes. Senhores, vocês têm que lembrar na cabeça de vocês que eu tenho férias individuais e tenho férias o quê? Coletivas. Então, nós vamos falar especificamente de regras das férias individuais, tá? Férias individuais, certo? Quem escolhe quando conceder as férias é o empregador. Então, é um ato do empregador. Só que ele tem que comunicar o empregado com pelo menos 30 dias de antecedência. Comunicar o empregado. Ele não vai perguntar se o empregado quer tirar férias naquele dia, tá? Menores de 18 anos e maiores de 50 anos, tem algum benefício específico com as férias, pessoal? Não tem mais, né? Benefício específico daquela história que não podia fracionar, agora pode. Agora, o menor de 18 anos, né? Menor, se estiver regularmente matriculado numa escola, daí as férias dele tem que coincidir com as férias, o quê? Escolares. Perfeito? Tá? E essa questão do fracionamento, que agora vale para todo mundo, independente das férias individuais. Vale para todo mundo, independentemente da idade. Tá? Então, veja, como é que pode ficar esse fracionamento? Em até quantos períodos? Até 3. Isso tem que ser ajustado de comum acordo entre empregado e empregador, tá? E especificamente essa mudança. Artigo 134, parágrafo 1º da CLT. 3 períodos. Um deles não pode ser inferior a 14 dias corridos e os outros 2 não podem ser inferiores a 5 dias cada um. Tá? Então, um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias e os outros não podem ser inferiores a 5 dias cada um, tá? Então, cuidado com isso. Outra coisa importante, pessoal. O empregador decide quando conceder as férias, mas pode começar as férias em qualquer dia, assim, a revelia? Não. O que a lei veio dizendo também? Que as férias não podem iniciar 2 dias antes, nos 2 dias que antecedem o quê, pessoal? Feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Então, não podem começar nos 2 dias que antecedem, né, feriados, certo? E dias de repouso semanal, o quê? Remunerado. Perfeito? Então, lembrem disso. Agora, veja. Férias coletivas. Qual que é a grande característica das férias coletivas, pessoal? Quando eu falo em férias coletivas, eu vou paralisar ou a empresa inteira, ou a filial, o estabelecimento inteiro, ou um setor inteiro da empresa.
Quem decide isso é o empregador. E daí ele vai ter que comunicar o sindicato, o Ministério do Trabalho e Emprego, e daí os trabalhadores com pelo menos 15 dias de antecedência, tá? As férias coletivas podem ser fracionadas, sim, no máximo 2 períodos, e nenhum deles pode ser inferior a 10 dias. Cuidado com isso. Nenhum deles pode ser inferior a 10 dias, tá? Gente, se eu ainda não adquiri o direito às férias, nas férias coletivas, então eu ainda não trabalhei os 12 meses. Eu posso tirar férias coletivas? Sim. Eu vou tirar férias proporcional ao que eu já adquiri o direito, e daí zera a minha contagem e inicia a contagem de um novo quê? Período. Tá? Agora veja, presta atenção. O pagamento das férias, independentemente de ser férias coletivas ou não, o pagamento das férias, então, ele leva em consideração a remuneração do trabalhador. Remuneração, então leva as gorjetas na base de cálculo? Sim. Remuneração acrescida, né? Então, remuneração acrescida de pelo menos o quê? 1/3. Terço de férias. Esse pagamento ele tem que ser realizado quando, pessoal? Até 2 dias antes do início das férias. Então, eu saio de férias com dinheiro no bolso, porque eu tenho que ter dinheiro para gastar no meu programa de férias que eu quero fazer. Fica claro isso com vocês? Então, tem que ser pago até 2 dias antes, tá? Agora, vocês não podem confundir o pagamento que eu estou falando com o chamado abono. O que é o abono, galera? O abono, tá? O abono, certo? O abono é a possibilidade de o trabalhador vender parte das suas, o quê? Férias. Quanto que o trabalhador pode vender de férias? Aqui você tem que tomar cuidado. Porque talvez você não possa me responder que ele pode vender 10 dias. Porque, na verdade, o que o trabalhador pode vender de férias é 1/3 do período que tem direito, tá? Então, o que ele pode vender é 1/3 do período que ele tem direito. Então, se é um cara que tem direito a 30 dias de férias, 1/3 dá 10. Só que se ele teve 7 faltas injustificadas no período aquisitivo, ele já tem direito a 24 dias de férias. Então, ele vai poder vender quanto? 8. 1/3 de 24, 8. Por isso que eu estou te conscientizando a dar uma lida no artigo 130 da CLT, que vai falar dessas quantidades de dias de férias com faltas. Artigo 130, tá? Muito bem. A decisão de vender férias é uma decisão que cabe ao empregador ou ao trabalhador? Ao trabalhador. E, galera, ele tem que exercer esse direito nos 15 dias que antecedem o final do período que é aquisitivo. Então, é muito antes. Então, quando está 15 dias, dentro dos 15 dias para acabar o período que ele adquire o direito a férias, aí ele manifesta essa vontade. E daí o empregador também não tem como negar. Agora, o empregador pode obrigar ele a vender férias? Não, não pode. Tá? Dúvidas? Tranquilo? Beleza. Gente, uma coisa bem importante que a prova sempre gostou, tá? E que eu quero lembrar com vocês, né? Que é coisa de jornada de trabalho aqui, que é uma história que vocês têm que tomar cuidado. Olha só. Gente, presta atenção, tá? Jornada 12 por 36. Jornada 12 por 36. Ou seja, o que significa isso? A pessoa trabalha 12 horas, folga 36, trabalha mais 12 horas, folga 36, tá? Ela pode ser feita por mero ajuste, o quê? Individual. Ajuste individual. Certo? Ajuste individual. Em qualquer setor, para a prova de vocês. Tá? Ajuste individual. Não preciso mais de sindicato, de negociação coletiva.
Ajuste entre empregado e empregador. Senhores, ó a outra situação aqui. No salário que for ajustado com o empregado, e com essa jornada, vocês concordam comigo, ele vai trabalhar um dia sim, um dia não, tá? Pode acontecer de o dia de trabalho, conforme a escala, cair em domingo? Pode. Pode acontecer em cair em feriado? Sim. Pode ser que ele trabalhe em jornada noturna? Sim. Isso está tudo o quê? Pago. O empregador precisa pagar a parte em dobro, domingos ou feriados? Não, por quê? Porque eu trabalho hoje no domingo, folgo amanhã. Então, entre aspas, eu estaria o quê? Compensando o domingo feriado que eu trabalhei, tá? Então, já são considerados pagos. Vocês podem anotar, no salário que eu traçar com esse empregado, já são considerados pagos aí, né, pessoal? Que é feriados, né, domingos, que é o descanso semanal remunerado, vamos dizer assim, tá? E ainda também prorrogações de trabalho noturno quando houver. Prorrogações de trabalho noturno quando houver. O que é a prorrogação do trabalho noturno? A jornada noturna é aquela das 22 às 5 da manhã. Tenho que receber o adicional noturno. Mas se eu trabalhei mais do que 5 da manhã, porque eu posso pegar uma escala das 19 às 7. Essa prorrogação da jornada noturna é considerada também já o quê? Paga. Eu acho que eles vão pegar vocês nos domingos e feriados. Que já caiu questão que a regra era outra, tá? Não vou ficar comparando como que mudou, mas já tem questão velha da regra outra, certo? Então, cuidado com isso aqui. Outra coisa que pode vir para vocês, pessoal, banco de horas. Banco de horas, né? Então, aqui, eu quero que você tome cuidado, tá? Deixa eu te dizer exatamente os parágrafos ali, além do 2º do artigo 59. Eu quero também, tá? O 5º e o 6º. Olha só. Então, aqui você tem que tomar cuidado, por quê? Galera, o que é o banco de horas? Compensação de jornada por banco de horas. Então, assim, o empregado faz hora extra, mas não necessariamente ele vai receber em dinheiro, porque ele vai compensar e o banco de horas é uma alusão a uma conta corrente. O que esse empregado vai fazendo de hora extra vai contando num saldo positivo, lá um saldo credor, e ou ele folga, ou ao final de um período o empregador tem que o quê? Pagar, se ainda tiver um saldo credor, tá? Então, o que eles podem agora encher o saco de vocês? Primeiro, em qualquer banco de horas, pessoal. Qualquer banco de horas. Qual é a quantidade máxima de horas extras que a pessoa pode fazer por dia? 2. Tá? Só que agora vem o seguinte. Se esse banco de horas, compensação, uma forma de compensação, tá? For dentro do mesmo mês, pode ser por ajuste o quê? Individual. Tá? Pode ser por ajuste individual, e presta atenção, tácito ou escrito. Tá? Então, ajuste individual, empregado e empregador, e pode ser tácito ou escrito. Então, a gente não escreveu nada, mas todas as horas extras dentro do mesmo mês que você fez, você folgou. Não te devo nada. Agora, se eu, empregador, quiser fazer com você um banco de horas para durar por 6 meses... Percebeu? 6 meses. Aí eu preciso de um ajuste escrito, mas ainda pode ser o quê? Individual. Então, presta atenção. Por um período curto, ajuste individual, tácito escrito. 6 meses, individual, porém eu preciso botar a coisa no papel. Tá? Agora, se for por mais do que 6 meses, sendo o máximo de 1 ano, aí tem que ser por negociação o quê? Coletivo. Vou ter que envolver o sindicato dos trabalhadores aqui, pelo menos. Ficou claro isso para vocês? Então, cuidado com essa diferença aqui. Tá? Cuidado com essa diferença. Eles podem vir aqui com vocês nessa historinha os jogos da Copa. Pode vir. Tá? Outra coisa, inclusive, dessa história dos jogos da Copa. O fato de eu ficar assistindo o jogo dentro das dependências da empresa, por minha escolha própria. Né? A empresa tem telão lá e tal. É considerado tempo à disposição no primeiro momento? Não. Se eu fiquei por minha livre escolha, né?
Agora o empregador lá me prender. Daí não vai trazer isso, né? Pelo amor de Deus. Certo? Que mais que eu quero ainda aqui, nesse tempo que sobra pra gente, lembrar vocês coisas que podem aparecer. Gente, assim, eu acho que o intervalo intra-jornada é difícil eles cobrarem de vocês, mas não é impossível, porque o intervalo intra-jornada caiu na última primeira fase e na segunda, tá? Mas lembre o seguinte, né? Artigo 71 da CLT, até 4 horas de jornada por dia, nenhum intervalo. Tá? Se for mais do que 4 horas e até 6 horas por dia, 15 minutos. Se for mais do que 6 horas por dia, tá? No mínimo 1 hora de intervalo e no máximo 2 horas. Posso aumentar esse intervalo para além de 2 horas? Posso, mas daí eu precisarei de um ajuste, né, individual ou coletivo para isso. Pode dar o exemplo para vocês de um restaurante. As pessoas trabalhavam das 10 da manhã às 2 da tarde, a equipe de cozinha, e depois voltava das 18 às 22. Estão vendo que tem um intervalo maior do que 2 horas entre um turno e outro aqui? Posso ter isso? Posso. Desde que tenha um ajuste individual ou por negociação, o quê? Coletiva. Se não tiver esse ajuste, o que ultrapassar 2 horas vai ser considerado tempo à disposição do empregador. E daí, se na soma total da jornada passar de 8 horas, daí tem que ser pago como hora o quê? Extra. Tá? Então, cuidado com isso. Agora, gente, posso reduzir o intervalo intra-jornada? Posso. Tenho 2 formas de fazer isso. Autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Ou por negociação, o quê? Coletiva. Só que daí, se for por negociação coletiva, eu preciso garantir um mínimo de 30, o quê? Minutos. Tá? Agora, se esse intervalo for suprimido em parte ou no todo, o que o empregador paga para o empregado? O tempo faltante para completar o mínimo, com adicional de 50%. E qual é a natureza? Indenizatória. Indenizatória. Não vai ter reflexos em outras verbas. Perfeito? Então, cuidado com isso. Vai ser devido a uma indenização, né, equivalente ao tempo faltante acrescido de 50%. Cuidado com esse detalhe. Tá? Bom, o que mais que ainda pode aparecer para vocês para fechar isso aqui, né? Gente, preste atenção, que eu já toquei nesse assunto hoje, mas eu quero deixar bem claro isso com vocês, porque na prática tem um monte de gente fazendo coisa errada. O empregador tem um prazo de 10 dias do término do contrato, 10 dias do término do contrato, tá? Para pagar e entregar os documentos rescisórios para o trabalhador. Preciso homologação no sindicato, no Ministério do Trabalho e Emprego, no Papa, no Vaticano, lá em Brasília, no Congresso, dessa rescisão? Não. Independentemente do tempo de contrato, não preciso homologar mais a rescisão. Então, posso fazer na própria empresa? Posso. Mas eu tenho 10 dias para pagar e entregar os documentos rescisórios. Se eu descumprir esse prazo de 10 dias do término do contrato, o que eu pago? Multa de um salário. Certo? Multa de um salário. Então, cuidado, que não é mais só a questão do pagamento agora, é pagamento com entrega dos documentos. Beleza? Obrigada.